Hoje, Dia dos Pais, muitos de nós tivemos a alegria de poder estar com os nossos papais, visitá-los. Alguns de vocês apenas lembraram dos papais, não tiveram o privilégio de dar um abraço, mas a lembrança honrosa também é uma maneira de homenagear. É bem possível que alguém tenha vindo para São Paulo rever a família, dar um abraço no papai e esteja nos visitando hoje à noite. Alguém que nos visita hoje à noite, se há, e se você se sentir à vontade, fique em pé para a gente te cumprimentar. Alguém que nos visita? Temos ali, seja muito bem-vinda, Deus abençoe. Temos mais alguém que nos visita? Se não, que a senhora receba o nosso carinho. E nós vamos nessa noite falar sobre uma palavrinha bem pequena, mas que temos ouvido bastante nos últimos dias. Crise. Eu não sei como você se sentiu quando ouviu o nosso vice-presidente declarar que o Brasil está em crise. Você ouviu comigo essa declaração? Eu fiquei com essa palavrinha na cabeça, rodeando meus pensamentos. E imaginei que ao mesmo tempo em que nós ouvimos falar na crise de um país, nós também podemos pensar na crise numa dimensão muito mais pessoal. Não a crise da coletividade, mas sim a crise do indivíduo. Você poderia dizer que está em crise? Ou que estava? Ou que parece estar? Eu já ouvi várias pessoas dizendo que estão passando por crise. E se você por um acaso pensa estar em crise, ou conhece alguém, convive com alguém que se sente dessa forma, hoje à noite nós vamos buscar na palavra de Deus uma mensagem de esperança. Estou em crise. E agora? O que fazer? Abra sua Bíblia lá em João 16:33. É um verso bem pequeno. Se você quiser, você pode até ler comigo. É uma declaração do Senhor Jesus. O Senhor Jesus já estava vivendo aquele momento dificílimo, quando se aproximava do seu sacrifício. Sacrifício que não foi teatral, foi uma experiência real, foi dolorido, foi difícil. E o Senhor Jesus, então, falando aos seus discípulos, Ele declarou: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Vou repetir essa segunda parte. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Todas as pessoas passam por crises. Todas elas, sem exceção. Se você procurar no dicionário, a palavra crise tem uma série de significados e não são bons. Crise está associada à dor, à perturbação, a desequilíbrio, a sofrimento. Falar em crise é falar em um estado de dor. Pelo menos é assim que Erik Erikson, um estudioso de crises, resolveu definir a palavra crise. Um estado de dor e de perturbação. A crise é aquele momento quando você se sente mal. Quando a situação, grave ou não, te traz uma perturbação tal que você sofre. E não sofre apenas naquele momento. Você entra em um estado de sofrimento. E é assim que Erik Erikson diferencia o que é crise daquilo que é um sofrimento passageiro.
Às vezes nós passamos por um grande problema, mas daqui a 1, 2 dias, 3 dias, nós estamos bem. Por outro lado, às vezes vivemos uma situação lá no passado, já há décadas, mas nós continuamos sofrendo por causa daquele problema. Erik Erikson diz que esse sentimento prolongado de dor é uma identidade de crise. A crise é assim, é um estado, parece não ir embora. Gerald Kaplan, que é um psiquiatra muito famoso, ele foi um dos primeiros a estudar teorias de crise, diz que existem 2 tipos de crise. Uma é o que ele chama de crise de desenvolvimento, todo mundo tem. São aqueles momentos na vida em que nós passamos por uma dor específica e ligada ao desenvolvimento da nossa personalidade. Por exemplo, crise da adolescência. O adolescente passa por uma época na vida em que ele sofre com as decisões, ele começa a enxergar o mundo de uma outra forma, uma crise do desenvolvimento. Aí nós chegamos na casa dos 50 anos, eu estou quase lá, e alguém disse que há um negócio chamado de crise da meia-idade. Ela é própria do desenvolvimento humano. Os pediatras dizem que as criancinhas passam por crises. Por exemplo, a crise da dor. A criança chega e diz para a mamãe que está com dor. É uma dor associada ao seu crescimento. É compreendido também por crise. Esse é um tipo de crise. Todos nós temos. Mas o outro tipo são as chamadas crises acidentais. Você perde o trabalho. E você começa a sofrer. Não só economicamente falando. Não é só porque o dinheiro acabou. Mas é porque aquilo mexeu com você, na sua autoestima. Você acha que não vai conseguir um outro trabalho. Você começa a sofrer um dia, uma semana, um mês. E às vezes você consegue um outro emprego e ainda não se curou do trauma daquele telefonema ou daquela chamada do seu chefe à sala dele dizendo: você está despedido. Você teve que sepultar um ente querido tão cedo. Você foi obrigado a conviver com uma briga com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, pai, e isso te afetou. Essas são crises acidentais, são situações inesperadas. E elas mexem com a gente. Nós tínhamos um planejamento e ele foi quebrado. E aí nós entramos num estado de dor, de perturbação. Nós não dormimos, nós perdemos a fome ou ficamos com uma fome de leão. Nós não nos sentimos mais felizes. Nada nos motiva. Isso é chamado pelos estudiosos de crise. E quem está em crise está sofrendo. Ninguém fica feliz diante de uma crise. Você está vendo todos ao seu redor sorrindo, mas você está triste. A sua situação melhorou muito desde aquele problema que te fez entrar em crise, mas você continua triste. Parece que as coisas não são mais as mesmas. Você se sente assim? Há muitas pessoas que se sentem exatamente dessa forma. E, segundo Gerald Kaplan, que acabei de citar, existe uma chance muito grande de nós entrarmos em crise quando a situação maior é uma situação de crise. Se Gerald Kaplan vivesse no Brasil hoje, ele diria: cuidado. Porque um país em crise, uma sociedade onde você só ouve falar em crise, pessoas cujo negativismo parece que tomou conta das suas ideias, do seu vocabulário, uma sociedade em crise
pode levar pessoas a entrarem em crise também. Principalmente quando algumas delas estão afetadas por outros problemas. Parece que às vezes na vida nós estamos já quebrantados, enfraquecidos, e aí uma situação qualquer nos faz entrar em uma situação de crise, em um estado de dor, em um estado de perturbação. Não é muito difícil você viver uma crise vivendo ao redor de pessoas que estão em crise. Mas a palavra de Deus, hoje à noite, ela tem um recado para nós. E o recado começa até com uma pergunta: crente entra em crise? Alguns dirão não. Crise é coisa para quem não tem fé. Crise é coisa para quem não confia em Deus. Crise é coisa para a pessoa que ainda não experimentou a transformação do Senhor. Crente vive, ou entra, melhor, em uma situação de crise? Entra. Segundo a Bíblia, entra. Porque você tem personagens bíblicos que viveram momentos de crise. Situações de tristeza, uma tristeza que demorou para ir embora. Você abre a sua Bíblia e encontra palavras de encorajamento. Para quê? Se tristeza fosse uma coisa tão simples de se resolver, porque você tem uma incidência de palavras de encorajamento, de um aconselhamento para a dor. Por que isso? Porque o ser humano, na sua dinâmica emocional, tal qual Deus o criou, mas também afetado pelo pecado, o ser humano vive momentos de inquietude, momentos de dor, momentos de sofrimento, momentos de tristeza intensa. E alguns desses momentos são longos o bastante para dizermos que alguns cristãos, de fato, vivem, passam, experimentam crises. E talvez você esteja aí pensando: será que eu vou admitir a minha situação pessoal e vou reconhecer que eu estou vivendo um momento difícil, doloroso, complicado, e que, segundo as definições, é chamado de crise? Será que eu vou admitir isso? A palavra de Deus nos dirá hoje à noite que nós precisamos, em primeiro lugar, diante do tema crise, reconhecer as nossas crises quando elas existirem. O Senhor Jesus, nesse texto lido, Ele disse algo que eu não gostaria de ver na Bíblia. Ele disse: no mundo vocês terão aflições. E me parece que ele foi tão generalista. A impressão que dá quando eu leio esse texto é que ele está falando comigo. Você tem essa impressão também? É uma impressão certa. Porque por mais que tentemos enxergar essa frase de uma outra forma, uma forma mais otimista, o Senhor Jesus está nos dizendo que enquanto estivermos nesse mundo, e não apenas aqui no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, nós teremos aflições. E aí você começa a pesquisar o que significa a palavra aflição. E descobre que aflição é tradução de um termo grego, thlipsis, que significa o quê? Dor intensa. Significa um estado de inquietude. Significa uma perturbação, um desequilíbrio. Ora, o Senhor Jesus está dizendo, em outras palavras, que no mundo nós teremos crises. Porque a crise é exatamente isso. É inquietude, é aquele momento longo, quando eu não consigo força, não consigo ânimo, não consigo uma fé mais vibrante. O Senhor Jesus já deixou claro
que um dos aspectos da humanidade é enfrentar crises. Mas, irmãos, é difícil demais ler uma coisa dessas na Bíblia. É difícil ler que o Senhor Jesus já advertiu que na dinâmica da vida nós passaremos por essa enfermidade das nossas emoções. E principalmente nós que já temos um ou outro cabelo branco na cabeça, e alguns já os perderam, nós ouvimos algumas vezes no passado que crente que é crente não entra em crise. Que crente que é crente não fica depressivo. Que crente que é crente não tem momentos de baixa emocional. Eu ouvi isso algumas vezes. E então eu comecei a olhar principalmente para a experiência do próprio Jesus. Eu cheguei à seguinte conclusão pessoal: que o meu Jesus, que é o seu Jesus, que é o Jesus da Bíblia, ele nos deixa algumas dicas e indícios de que a humanidade, ela nos trouxe uma série de enfermidades, algumas delas emocionais. O Senhor Jesus, enquanto homem, ele deixa claro que emoções, elas muitas vezes nos pregam peças. Ele, o Senhor Jesus, no momento em que deveria animar pessoas em um velório, ele encontra as duas irmãs do falecido, que é um amigo íntimo, que já está dentro ali do sepulcro há alguns dias, e o Senhor Jesus chora. Ele não se controla, e não é para se controlar, ele é um ser humano, se fez homem, habitou entre nós. Em outro momento, na sua humanidade, ele fica tão bravo, mas tão bravo, que ele faz um chicote e ele vai derrubando tudo que vê à frente. E num momento mais difícil ainda, se sentindo abandonado na cruz, ele olha para os céus e dá um brado, é o registro bíblico, e diz: Deus meu, por que me abandonaste? É um ser humano com emoções. E é esse ser humano, Deus que se fez homem, que diz: no mundo vocês terão aflições, no mundo vocês terão crises, momentos difíceis. E nesses últimos anos, alguns estudiosos bíblicos estão estudando aquilo que chamam de teologia da crise. Como é isso? Como ser humano, um crente, fica triste um dia, 2, uma semana, um mês, e de repente descobre que está doente das suas emoções. Como um ser humano forte emocionalmente falando, vive uma luta específica e descobre que não era tão forte. Meu querido, se você está vivendo um momento longo de tristeza, um momento de perturbação que não vai embora, um momento de angústia que nada resolve, é melhor você admitir que não está bem. É melhor você admitir que algo aí dentro de você está acontecendo e que você precisa de ajuda, e ajuda rápida. O Senhor Jesus, ao dizer: no mundo vocês terão, Ele está nos advertindo, Ele está nos dando uma dica.
Ele está já nos deixando assim de sobreaviso. Vocês poderão passar por momentos difíceis. Abram os olhos. Percebam as situações. E se de fato viverem essas situações aflitivas, é momento de fazer alguma coisa. É momento de buscar ajuda. O que acontece quando eu reconheço as minhas crises? Primeiro, ao reconhecer minhas crises, eu publicamente admito que sou um ser humano, não sou um computador. Que bom. E se você fosse um computador, talvez você tivesse mais problemas ainda, porque de vez em quando o Windows é uma coisa séria. Você é um ser humano. Você tem particularidades. Você tem uma dimensão não só física. Você tem emoções. Emoções que por vezes te pregam peças. Você não queria sentir, mas sente. Ao reconhecer as nossas dores, crises e tristezas, nós publicamente assumimos. Somos gente. E gente tem emoções. Ao reconhecer nossas crises, nós também ajudamos a nós mesmos, porque vamos percebendo áreas da vida que precisam ser cuidadas e tratadas. Foi depois do luto que você entrou nesse estado permanente de tristeza? Algo precisa ser feito. Foi depois de uma crise conjugal que você entrou nessa fase de total desequilíbrio de suas emoções? Foi depois do desemprego? Foi quando você descobriu um segredo maldito relacionado à família ou a uma pessoa próxima e aquilo te tirou do seu equilíbrio? Quando nós reconhecemos que não estamos bem, nós podemos detectar o que aconteceu e pedir até mesmo a graça de Jesus sobre aquela área da vida. Mas ao reconhecer as crises, nós também temos uma visão real da própria existência humana. Irmãos, alguns de vocês, como eu, trabalham com aconselhamento. E aconselhando pessoas, nós descobrimos que a vida não é tão bonita como nós gostaríamos que fosse. Talvez você já tenha ouvido histórias tão terríveis, que você se perguntou como pode alguém fazer isso? Como pode alguém chegar a uma maldade tão intensa, tão tremenda? E talvez essa maldade tenha sido feita por alguém em relação a você, ou por você em relação a alguém. Quando nós reconhecemos que não estamos bem, nós mostramos a nós mesmos que a vida, depois da entrada do pecado, ela se tornou às vezes difícil de ser vivida. Mas o Senhor Jesus tem uma dica para nós, uma solução para nós. Jesus nos desafia a vencer as crises. Nós as reconhecemos, não estamos bem. Mentir para você mesmo é uma das piores mentiras que existe. Fingir que as coisas vão bem quando não vão é quase que uma doença sobre a doença. Seria mais ou menos como uma pessoa que vai até o médico porque não se sente bem, vai a um pronto-socorro, e quando vão aferir a sua pressão, percebem que a pressão daquela pessoa está 19/15. E então a pessoa que chegou ali passando mal diz, não, esse aparelho está errado, não é isso. Meu problema é outro, não é isso. Eu tenho certeza que a minha pressão está 12/8. Redondinha. Não, mas está mostrando aqui, é 19/15. Não, é 12/8. Eu tenho certeza. É uma doença sobre a doença.
Nós reconhecemos a nossa verdade, o nosso momento difícil. E aí então o Senhor Jesus diz: contudo, você reconhece, a situação não é boa, mas contudo, vamos mudar agora o teor do discurso. Contudo, tenham ânimo. Em algumas versões, bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa expressão ânimo ou bom ânimo é tradução do grego tarseo, que dá uma ideia de você superar, a ideia de você passar por cima. E F.F. Bruce, que é um teólogo do Novo Testamento, diz que essa palavra tarseo era usada por alguém que quer escalar uma montanha. Então o Senhor Jesus está dizendo: vocês terão montanhas, mas vão superá-las. Vão escalá-las e vão chegar do outro lado. Uma coisa é reconhecer o estado difícil. Outra coisa é você não querer fazer nada a respeito desse estado. Reconhecer é saudável, mas deixar que esse estado defina o seu futuro parece não ser tão saudável. Dizer que você está triste há 1 ano, 2 ou 3 é saudável. Mas dizer eu vou morrer triste, isso não é saudável. Admitir que você está desequilibrado emocionalmente é saudável. Mas dizer daqui para frente minha vida se resumirá a isso não é saudável. Porque o Senhor Jesus disse: olha, tenham ânimo, tarseo, vamos escalar, vamos superar, vamos vencer isso, vamos sair dessa situação ruim, que já reconhecemos, mas vamos para uma melhor. Ânimo, tenham ânimo, tenham uma ação transformadora sobre a crise que vocês reconheceram. É essa mais ou menos a palavra que Jesus nos deixa. Nós somos chamados a enfrentar. Nós somos chamados a vencer. Nós somos chamados à cura. Cura das nossas emoções que fazem parte de um plano maior. Porque o Senhor Jesus veio resgatar não só uma alma, Ele veio resgatar um ser inteiro. Um ser que tem alma, mas também tem corpo. Um ser que pensa, mas também sente. O plano de Jesus é de resgate integral do ser. Um ser que talvez hoje esteja doente, mas que, segundo a palavra de Deus, precisa ter ânimo para vencer a doença, para sair desse estado de crise. Como fazer isso? O primeiro passo nós já vimos: reconhecer as crises ou encarar a verdade. O Senhor Jesus fez isso. Há um texto que me impressiona, Mateus 26, 38, quando o Senhor Jesus, Ele declara o seguinte aos seus discípulos: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Que declaração séria. Você já imaginou, você chega para um culto, esperando receber uma palavra de motivação, aí vem lá o pastor Fernando, chega aqui e diz: irmãos, a minha alma está triste até a morte, e começa a chorar. Todo mundo olha para ele e pensa: coitado do pastor Fernando. Que coisa, um líder não pode fazer isso. O pastor da igreja não fica triste nunca. Bom, o Senhor Jesus fez isso. Ele encarou a verdade. Ele está diante dos seus discípulos, está muito triste. Daqui a poucas horas vão pregá-lo numa cruz. Daqui a poucas horas vão bater nele. Daqui a poucas horas ele vai carregar todo o pecado da humanidade sobre si. Quem fica alegre numa situação dessas? Ninguém. Então ele está muito triste e ele encara a sua verdade. A minha alma está muito triste.
E aí ele faz um apelo aos seus discípulos. Fiquem aqui comigo. Orem, vigiem comigo. A cura começa com a verdade. A cura começa quando alguém tem coragem de admitir: a minha verdade é essa, meu casamento não está bem e eu entrei nesse processo de autodestruição, de sofrimento, de tristeza. Passei por uma luta A, B ou C e agora eu me transformei num ser triste, num ser que não tem ânimo, não tem força. Qual é a sua verdade, meu irmão? Qual é a sua verdade? A cura começa pela verdade. Segundo passo, a verdade é essa: chegou a hora de lutar. Como uma pessoa sem forças vai lutar? Como alguém que está num processo de autodestruição das suas emoções vai encontrar forças? Aí nós entramos em duas dinâmicas. Primeiro, é a dinâmica da fé. Sim, a dinâmica da fé. Nós somos cristãos. E porque somos cristãos, nós ouvimos do Senhor Jesus um testemunho para nos animar. Eu venci o mundo. Não foi essa a frase de Jesus? Tenham bom ânimo. Comecem a escalada. E aquele mesmo teólogo, F.F. Bruce, quando disse que tarseô é escalar, ele diz que o restante do verso seria um complemento à escalada. É você escalando o desafio que está à sua frente e pensando no testemunho de Jesus. Ele venceu, ele conseguiu. Eu vou me nutrir de esperança no testemunho do próprio Jesus. E aí você, mesmo sem forças, você se enche pelo menos daquilo que é próprio aos cristãos. Fé. Fé em Jesus. Há poucos dias atrás, você viu uma luta, teve uma audiência enorme, uma brasileira que entrou no ringue com uma americana, as duas para ter uma briga boa, né? A brasileira, uns dias antes, dissera que ela estava preparadíssima. E é muito legal, porque a gente, né, sempre crê que o Brasil vai ganhar em alguma coisa. No passado, nós assistíamos o Ayrton Senna e dizíamos: vai dar Brasil. Aí o Ayrton Senna saiu de cena. Mas nós tínhamos ainda o futebol. E antes do efeito Alemanha, nós dizíamos que pelo menos no futebol nós somos bons. Mas, ok, águas passadas, né? Quem sabe agora no ringue, uma modalidade que nem parece ser própria de mulheres. Entra lá a brasileira e em alguns segundos, lá está ela estatalada no chão. Que dureza. E às vezes nós nos sentimos mais ou menos como aquela mulher. Nós nos enchemos de entusiasmo, mas a luta é grande. O oponente é enorme. A gente diz que vai vencer, mas lá no fundo existe uma grande possibilidade de sermos derrubados com alguns segundos. E o Senhor Jesus, que nos conhece, Ele então nos ensina o seguinte: reconheça, lute, mas peça ajuda, porque sozinho algumas situações não serão resolvidas. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E se o verso continuasse, e agora continua na nossa retórica,
nos parece que o Senhor Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu venci, então se você quer, se una a mim, eu sou o vencedor. E aí o apóstolo Paulo, quem sabe entendendo isso, ele lá em Romanos faz um hino, escreve um hino sobre o Jesus vencedor e nós vencedores em Cristo Jesus. Você reconhece a sua crise, a sua dor. Você entra num estado de luta. Eu não quero morrer assim. Eu quero sair dessa. Deus, me ajude. Senhor Jesus, me ajude. E Senhor Jesus, se tiver alguém que o Senhor quer mandar para me ajudar, eu aceito. Queridos, nenhum de nós aqui é forte o bastante para dizer: eu vou sair das minhas lutas sozinho, porque eu me basto. Nós somos fracos. Talvez por isso que exista a igreja. Porque se dependesse a vida cristã apenas de nós mesmos, para que a igreja? Nós temos um acesso direto a Deus, como vimos pela manhã. Nós temos livre acesso, nós podemos chegar à presença de Deus, isso é ótimo, mas ao mesmo tempo nós temos uma comunidade de fé, uma comunidade que pode se ajudar. Nós precisamos de ajuda. Se você está na luta reconhecendo que algo não vai bem, já se propôs a sair dessa situação porque crê que em Cristo é possível sair, um outro passo é quase indispensável. Compartilhe a sua dor. Peça ajuda. E peça enquanto há tempo. Algumas pessoas já deveriam ter pedido ajuda há anos atrás. Já deveriam ter compartilhado a sua dor há décadas atrás. Já deveriam ter pedido socorro a um conselheiro cristão, a um irmão que pelo menos os ouvisse e orasse com eles. Mas talvez você diga: em quem eu vou confiar? Eu vou contar isso para alguém? Se lembre daquela frase que já declarei desse lugar algumas vezes. Nunca abra o seu coração para quem não tem coração. Mas, se você descobrir que na sua comunidade de fé há pessoas que podem ajudar você, então peça ajuda. E há pessoas aqui que podem ajudar você, com quem você pode pelo menos orar, conversar, ser ouvido. Peça ajuda, compartilhe. Charles Swindoll, no ano 2002, numa conferência sobre aconselhamento no seminário de Dallas, ele disse que o cristão é um dos seres mais hipócritas do mundo. Sabe por quê? Porque ele está sofrendo, ele está ao lado de cristãos que podem ajudá-lo, mas ele finge que tudo vai bem. E às vezes, ele ainda se propõe a ajudar outra pessoa, mesmo estando arrebentado por dentro. Talvez você esteja assim, sofrendo já há um tempo enorme. Você tem o testemunho de Jesus: eu venci. Mas você tem gente que Jesus coloca ao seu lado para serem seus companheiros de caminhada. Que tal abrir o seu coração? Que tal pedir, pelo menos, ore por mim? Que tal você dar um passo de fé? Orar primeiro, pedir: Senhor, me dirija, eu preciso de ajuda, me ajude a encontrar alguém com quem eu possa compartilhar a minha dor. E dirigido pelo Espírito Santo, ter a coragem para abrir o seu coração, para pedir ajuda
com alguém que, com base na palavra e com a sabedoria que Deus dá, será uma bênção para você. Alguns cristãos estão sofrendo muito, mas não procuram ajuda. E o último passo nessa escala que estamos compartilhando: busque a restauração que vem de Deus. Aliás, o verso fala sobre isso. Vocês terão aflições, terão crises, terão momentos difíceis, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Ora, para que esse testemunho de Jesus? Para nos incentivar a buscarmos a cura, a buscarmos a restauração. Jesus Cristo, um pouquinho depois de ter declarado isso, iria morrer na cruz. E me parece que esse testemunho que ele deu, eu venci, ele foi na verdade um testemunho de fé. Porque ele ainda não tinha morrido. Ele ainda não tinha passado por essa experiência terrível. Sabia que ia passar e tinha consciência da dor que enfrentaria. Mas pela fé, o Senhor Jesus já disse: eu venci. Mas a vitória mesmo aconteceu quando? No terceiro dia, no domingo pela manhã, quando o Senhor Jesus saiu do túmulo. E aí sim, nós vimos a vitória, já proclamada antes, mas agora vivenciada no além-sepulcro. O Senhor Jesus está nos ensinando a buscarmos a restauração, a não nos contentarmos com uma vida que está um pouco longe daquilo que ele mesmo, Jesus, disse ser uma boa referência, lá em João 10:10, vida abundante. Há pessoas que não estão nem perto disso. Agora, que tal dar um primeiro passo para a vida abundante? Crendo na restauração e buscando a restauração. Será que Deus pode tirar você da crise? Você crê nisso? Eu creio. Você acredita que é possível vencer esse estado doloroso de meses ou anos? Eu creio. Eu creio por causa de Jesus, não por minha causa, porque foi Ele quem declarou: eu venci, tenham bom ânimo. Eu venci, tenham meu ânimo. Olhem para mim, Jesus, eu venci. Me lembro nitidamente de uma situação, já há muitos anos atrás, em que uma pessoa disse: olha, eu preciso declarar uma verdade da minha vida. Eu odeio determinada pessoa. Eu a mataria se pudesse. Se ela passar na minha frente, eu estiver de carro, não sei se me controlo, porque o meu desejo é passar com o meu carro por cima dela. Um crente, líder da igreja. E nós então começamos uma dinâmica. Primeiramente orando. Ele contando a sua verdade. Mas por que ele me contou isso? A última frase depois do ódio foi a seguinte: mas eu não quero morrer odiando essa pessoa. Eu não quero morrer com a vontade de passar com o meu carro por cima dela. Eu quero sair disso. Eu não me contento em viver o ódio, em destilar esse veneno pela minha vida. Se você reconhece hoje que não está bem, que tal reconhecer a vontade de sair dessa e de ser restaurado por Deus? Por que não encher o seu coração de um desejo genuíno de ser curado por Deus? Que tal abrir o coração numa expectativa de fé, dizendo: Senhor, eu não quero passar o resto da minha vida assim. Eu não quero ver uma crise de meses se transformar em anos, ou de alguns anos se transformar em décadas,
ou de algumas décadas, se transformar numa vida inteira, com a mesma dor, com a mesma tristeza, com a mesma insatisfação. Busque a restauração em Deus. Reconheça onde você está. É o primeiro passo. Mas não se contente em terminar a sua vida do jeito como você está. Crentes passam por crise? Passam. Mas os crentes têm uma ferramenta maravilhosa para superar as crises. A fé. E eles têm uma pessoa que pode ajudá-los, o Senhor Jesus. E eles têm uma comunidade que pode servir de apoio, de auxílio à igreja do Senhor Jesus. Você pode sair dessa. E o desejo de Jesus é que saiamos. Afinal, foi Ele quem disse: eu venci o mundo. Tenham bom ânimo. Escalem. Vençam as suas crises. Que tal você por alguns instantes aquietar o seu coração, fechar os seus olhos e pensar, orar, admitir talvez a sua verdade mais dura, a sua dor mais intensa. Talvez você tenha entrado aqui hoje, o seu coração está tão dolorido, há anos dolorido, e você, como um crente, não pode esconder que tem vivido uma crise. Você é crente, mas essa dor não vai embora, essa dor não passa. Que tal pedir ajuda a Jesus? Que tal orar hoje à noite pedindo: Senhor, me restaure. Eu não quero viver o restante da minha vida assim. Eu não quero viver com essa qualidade tão ruim de vida. Eu quero viver aquilo que o Senhor Jesus viveu quando disse: eu venci. No mundo terei aflições, mas olhai para mim, eu venci o mundo. Você está orando, e enquanto ora, você pode dar um primeiro passo, que é reconhecer a verdade, reconhecer a intensidade da dor, reconhecer a realidade do sofrimento, reconhecer que um fato te tirou do sério, te tirou do foco, te desequilibrou. Esse é o primeiro passo. Mas um segundo passo, nós podemos dar sempre. É pedir ajuda. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a restaurar, nos ajude a recomeçar, nos ajude a curar essa ferida, nos ajude a sair dessa situação tão negativa, tão sem entusiasmo. Me ajude a perdoar, me ajude a encarar esse problema como um cristão e a vivenciar o que o próprio Jesus vivenciou. A vitória sobre essa situação, a vitória sobre essa tristeza, a vitória sobre esse estado que parece nunca acabar de sofrimento, de tristeza, de angústia. Em atitude de oração, nós vamos ouvir esse hino. Se você quiser cantar, cante suavemente. Se não, só ouça. E ao final dele nós vamos orar juntos.